Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural. Quinta-feira, 10 de dezembro, 8 horas e 3 minutinhos. Começa agora ao vivo para todo o país, Momento Agro do Brasil, uma iniciativa do Banco do Brasil em parceria com o Canal Rural. Produzir com sustentabilidade é um desafio e tanto. Hoje você vai conhecer a história do seu Rogério Faedo. Ele uniu a vontade de crescer no agronegócio com tecnologia de ponta. Ivan Vedequim, quais são os outros destaques? Conferência do Clima em Paris. Nós vamos trocar em miúdos esse assunto com Luiz Cornacchione, que é o diretor executivo da Associação Brasileira de Agronegócio. Fique com a gente, o Momento Agro do Brasil já começou. Hora de falar e também mostrar bons exemplos de quem faz o Brasil produtivo. Os desafios para o produtor mudam ao longo dos anos e produzir com sustentabilidade é mais que um desafio, é uma missão, né, Ivan? E talvez uma necessidade imperiosa, porque os consumidores do mundo todo estão cada vez mais conscientes das questões de sustentabilidade. O produtor Rogério Faedo uniu a vontade de crescer no agronegócio com tecnologia de ponta, inclusive na produção irrigada. A história que a gente vai rever nesta reportagem especial foi feita pela equipe do Momento Agro do Brasil e vale a pena ver de novo. Uma família de comerciantes a fim de investir no agronegócio. Seria um desafio e tanto, porque além da distância entre Rio Grande do Sul e Bahia, pesava a falta de experiência. Nos anos 90 foi uma dificuldade tremenda, porque não tinha nada, né? Chegou aqui só tinha cerrado e mato. Então a gente chegou aqui até se assustou um pouquinho, porque diz, uai, onde que nós vamos se enfiar? Mas a vontade de crescer era grande, né? Então a gente criou coragem e veio começar a desbravar aqui o cerrado aqui. Apesar da empolgação, a primeira colheita não foi lá essas coisas. A primeira colheita foi desanimadora, porque a gente não conhecia a tecnologia, não tinha sementes apropriadas, aí plantou, aí teve uma frustração, colheu pouco, quase tivemos vontade de voltar para o sul de novo. Aí nos anos 94, 96, por aí, a gente tinha praticamente desanimado de plantar aqui. Aí onde que chegou uma notícia de que o Banco do Brasil iria financiar para nós o primeiro pivô para nós fazer uma área irrigada na fazenda. Aí a gente novamente se reanimou com os irmãos todos aí, e aí investimos nesse pivô e a partir daí as coisas começaram a melhorar para nós aqui na Bahia. Nós somos um grupo familiar que trabalha junto. Hoje a gente está plantando aí em torno de 4 mil hectares com a área irrigada, né? Temos 700 a 800 hectares de área irrigada, onde que a família toda trabalha junto. Então a gente cresceu nesse ritmo aí de 1.600 para 4.500, 4.600 hectares. Quanto mais a gente cresce, mais aumenta a propriedade, mais gente para trabalhar, mais máquina para arar as terras, para mecanizar. E aí, onde que o Banco do Brasil tem nos ajudado muito com financiamentos de colhedeiras, de plantadeiras, para a gente poder acompanhar a evolução e desenvolver mais atividade na agricultura. Tem que ser corajoso mesmo e encarar. Coragem não pode faltar para o agricultor, senão ele não planta, né? Porque está enterrando dinheiro aqui e esperando o resultado no amanhã, né? Mas quem faz as coisas com amor e com dedicação, com certeza tem um resultado positivo no final. E já que a gente viu aí o esforço do Rogério Faedo para produzir com sustentabilidade, que tal, né, discutir um assunto de grande importância para o produtor rural e também para todos nós, o clima. E o momento não poderia ser melhor, afinal de contas, líderes do mundo todo estão em Paris, na França, para a Conferência do Clima, a COP21, um evento que termina amanhã e deve trazer um acordo, aí a gente espera, né,
um acordo mundial para conter o aquecimento global. E para conversar com a gente sobre esse tema e também para fazer um balanço do agronegócio brasileiro, a gente recebe hoje o diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, o Luiz Cornacchione, que está aqui com a gente. Luiz, muito obrigada pela presença. Obrigado. A COP21 discutindo os avanços aí do aquecimento global. Quais foram os temas principais discutidos na conferência que termina amanhã? Bom, você tinha a COP, só para a gente colocar o espectador na mesma página, é a Conferência das Partes, começou há praticamente 10 dias, no dia 30 de novembro, reuniu lá, está reunindo em Paris, termina amanhã, perto de 160 países. Quer dizer, é uma negociação longa, uma negociação que dura um tempo grande. Logicamente, chegar num acordo nessa questão toda não é fácil. A gente vinha trabalhando muito forte nisso, porque, na nossa visão, a COP21, que é essa de Paris, vai fazer traçar o que a gente chama de pós-2020. Certo? Então, de todos os acordos, não esse em cima de todas as negociações, essa é uma das mais importantes. Não é a mais importante, mas é uma das mais importantes, porque vão dar as diretrizes do pós-2020. E o Brasil está muito bem, vamos dizer assim, representado. O Brasil está indo, dessa vez, com metas muito agressivas. Então, vamos ver o que vai sair amanhã. As coisas estão andando razoavelmente bem. Tem aí seus problemas, mas nós estamos otimistas com o andar da negociação em Paris. Ô Luiz, quais são os objetivos principais dessa conferência? É um longo processo de discussão, mas como você resumiria esses objetivos? Esse é um processo longo, você falou bem, Ivan. Esse é um processo que vem desde 1997, com o tal do protocolo de Kyoto, não é certo? O objetivo final é traçar algumas diretrizes, vamos dizer assim, com economia de baixo carbono, para resumir rapidamente o que é, pensando, assim, a gente pode discutir se a mudança climática é mais intensa ou menos intensa. Agora, a gente não pode discutir que há uma alteração no clima. Que há uma alteração no clima, acho que todo mundo já percebeu. Pode-se discutir se a temperatura vai ficar 2 graus acima, 2,5 graus, isso aí é uma discussão técnica. Mas que há. Então, o que está se buscando lá é uma nova economia, chamada de economia de baixo carbono, que todo mundo tem dito, para que a gente minimize os efeitos climáticos e não traga uma série de perdas que nós poderemos ter nos próximos anos daqui para frente. E como é que é o papel do Brasil nesse cenário? Olha, o Brasil, eu disse até agora de pouco, o Brasil foi para essa COP, ele anunciou a questão de uns 2 meses em Nova York, né, o que eles chamam de NDC, que são compromissos que o Brasil anunciou coisas agressivas. O Brasil anunciou uma redução de 37% em 2025, base 2005, e 43% em 2030. Não é uma meta simples, eu acho que é uma meta extremamente agressiva, o que até colocou o Brasil numa posição de uma negociação um pouco melhor. A gente tem acompanhado a posição, principalmente da ministra Isabela, que está lá representando o Brasil, e ela tem feito um papel extremamente importante até agora, até porque o Brasil se colocou de uma maneira mais agressiva para buscar uma solução nessa questão climática. Tem muito assunto, né, Juliana? Tem, exatamente. Vamos ter que fazer um intervalozinho. E claro, o papel do agronegócio nesse cenário, né, que é um principal setor do nosso Brasil. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, voltamos a conversar com o Luiz e também vamos conferir na volta uma linha de crédito para quem quer produzir com sustentabilidade, já visando aí antes de 2020. A gente volta já. Já estamos de volta e o Banco do Brasil tem uma linha de crédito para quem quer qualificar a produção com boas práticas. É o programa ABC. Veja como é que ele funciona. O principal objetivo da linha de crédito do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, é incentivar a produção de forma sustentável. A linha de crédito ABC apoia algumas iniciativas, entre elas plantio direto na palha, recuperação de pastagens, integração lavoura-pecuária-floresta, plantio de florestas comerciais e tratamento de resíduos animais. Quem pode ter acesso são os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas e também cooperativas. O limite é de até R$2 milhões por beneficiário em cada ano safra. As taxas de juros são de 7,5% ao ano para os médios produtores do Pronamp e de 8% para os demais. 15 anos é o prazo de pagamento, com até 8 anos de carência. Vamos fazer um balanço das aplicações do programa ABC de janeiro a novembro deste ano, como você pode ver na tela. Muitos financiamentos não são classificados ainda na sua destinação principal,
Por isso que vocês veem aí na tela o número de classificações como 100 programas, que deu 1 bilhão e 500 milhões de reais. Depois vem a recuperação de pastos, com 181 milhões, o plantio direto, recursos aplicados através do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, com 40 milhões, e vamos seguir na próxima tela com florestas plantadas, 27 milhões de reais, integração lavoura, pecuárias, floresta e depois adequação ambiental e tratamento de resíduo. Isso dá um total de aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões de reais nesses 11 primeiros meses de 2015. Nós vamos precisar alavancar muito esse programa para o Brasil continuar atendendo as metas que está se comprometendo. Com né, certeza, Juliana? o plano ABC ele é fundamental aí nessas questões do clima que o mundo todo está discutindo na conferência, na COP21, que termina amanhã lá em Paris. E esse é o assunto que a gente traz aqui com o diretor executivo da ABAG, Luiz Cornacchione. Luiz, plano ABC, recuperação de passagens, parece que é o ponto fundamental para a gente atingir essa meta que o senhor falou agora, né, de 43% da redução de gases até 2020, certo? 30. Até 2030. 30, é. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que uma coisa importante, Juliana e Ivan, que a gente, só para o ouvinte ficar colocado, quer dizer, o Brasil tem um espetáculo na questão do agronegócio, né? Se a gente olhar o que o Brasil era há 40 anos atrás, em termos de agronegócio, a gente tem um crescimento monumental. E, obviamente, muito desse crescimento também trouxe junto algumas coisas na área de sustentabilidade, né? A gente sempre costuma dizer que acho que a primeira onda foi conquistar a agricultura tropical. Acho que o país fez isso de maneira muito positiva, muito bonita, com muita tecnologia e com muita audácia do produtor, porque se o produtor também não topa isso, você não consegue fazer. Agora, a segunda onda, até essa que a gente chama até de segunda onda, é voltada a essa questão toda aí da sustentabilidade, né? E a gente já tem no Brasil, e talvez por isso que o Brasil está fazendo um papel importante nessas negociações agora, a gente já tem no Brasil mecanismos, como esse que acabou de mostrar do Plano ABC, tá certo? É um mecanismo importante, plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, toda a questão de recuperação de área, tudo. Quer dizer, a gente já tem no Brasil mecanismos. O que a gente vai ter que fazer agora, de uma maneira, é melhorar os mecanismos, criar, talvez até algum deles aperfeiçoar algumas coisas nele, para que a gente possa cada vez mais usar esse mecanismo e, obviamente, que a gente possa atingir as metas, que, como eu disse no primeiro bloco, não são metas fáceis, são metas audaciosas, que o Brasil foi bastante arrojado nas metas, mas a gente tem no Brasil competência, tem no Brasil mecanismo para que a gente possa fazer isso e para a minha leitura pessoal, principalmente o produtor, né? Acho que o produtor brasileiro é muito arrojado, muito dinâmico. A mostra é o que nós chegamos, como chegamos hoje em relação ao mundo. Então, eu sou otimista com essa questão. Acho que a gente vai Luiz, conseguir. e do ponto de vista da agropecuária, qual é a contribuição que se espera dela para o atingimento dessas metas ousadas nesses próximos anos? A agropecuária tem feito um trabalho muito bacana, né? Recuperação de áreas degradadas, recuperação de pastagem, e tem iniciativas na área de sustentabilidade, por exemplo, uma que a gente está, inclusive, junto em Paris, eu vou falar disso daqui a pouco, tem o Grupo Técnico da Pecuária Sustentável, está fazendo um trabalho magnífico nessa área, né, de você transformar a pecuária cada vez mais, uma pecuária ambientalmente e também socialmente mais adequada, né? Trabalhos muito bem feitos na área de recuperação. Então, acho que a pecuária brasileira está dando um salto de qualidade. A gente consegue ver pela importância, né, do setor até na balança comercial do Brasil agora. Então, eu acho que a pecuária vai desempenhar, tem desempenhado um papel fundamental nisso. Coalizão Brasil. Coalizão Brasil. Bom, essa foi uma iniciativa que eu acho que é uma das melhores que foi feita nos tempos. Acho que final do ano passado, por volta de outubro, mais ou menos, de 2014, se juntou aí o setor privado, ONGs importantes, movimentos sociais, com o intuito de trabalhar em diretrizes, tá certo? Na linha de uma agricultura aí de baixo carbono, para que a gente possa, tanto na questão de recuperação de áreas, integrações de lavoura, biocombustíveis, energias renováveis e tal. Se trabalhou nesse documento aí quase um ano, 10 meses, e chegou-se a algumas diretrizes importantes, inclusive diretrizes essas que está servindo, inclusive, de balizador, orientador, para ajudar o Brasil nas metas que ele está levando lá. Eu julgo, pessoalmente, que foi uma das melhores iniciativas que fizemos nesses últimos tempos.
Sobre esses pontos fortes, né? Está até É aqui o manual. E muito do que está nesse documento, até você apresentou agora na questão do plano ABC e tal. Quer dizer, então, isso é muito importante, a gente poder falar para o produtor e falar para o público do papel que o Brasil está desempenhando nessa questão. Vamos falar mais sobre ele, então? A gente vai fazer Vamos. mais um rápido intervalo. A gente vai fazer um rápido intervalo, então, e na volta tem os contratos de opções oferecidos pelo Banco do Brasil e, claro, o Cornacchione da BAG continua aqui com a gente, falando sobre a Conferência do Clima e também o papel do agronegócio, né? A responsabilidade de cada produtor rural nessa missão mundial. A gente volta no instante. Já voltamos e agora é hora de ver as opções de contratos para que você, produtor rural, possa assegurar seus preços de comercialização com o Banco do Brasil. É hora do Minuto Mercado Futuro. Hoje nós vamos falar do mercado de milho. O Banco do Brasil oferece aos agricultores a opção, o direito de exercer um contrato de opção, que no caso dessa primeira tela é um preço de R$ 34,00, base o contrato futuro da BMF, formação de preço em Campinas, para um contrato com vencimento em 15 de janeiro do ano que vem. E para isso o produtor pagará um prêmio de 45 centavos por saca de milho. Temos uma segunda opção, que já é um contrato de milho para colheita na segunda safra, 15 de setembro de 2016, com preço de exercício de R$ 31,00, base BMF Campinas, e para isso o produtor pagará um prêmio de R$ 1,80 por saca. O produtor rural pode procurar as agências do Banco do Brasil para negociar as opções de milho, de soja, de café e de boi. Ele pode escolher o preço que ele quer garantir para fixar o seu preço, reduzir o seu risco na comercialização agrícola. Depois do Minuto Mercado Futuro, nós vamos continuar falando de mercado, mas sobre o assunto de mudanças climáticas. Luiz, botar 150 países numa sala e ter uma decisão de consenso é complicado. Quais são os pontos principais que ainda estão travando a conferência? Ivan, a gente tem acompanhado um pouco, nós estamos até com a nossa gerente de sustentabilidade, que está em Paris, a Beatriz está lá. A gente tem acompanhado, as coisas evoluíram. A questão que tem se discutido agora mais no momento é a questão financeira, né? Quer dizer, aí chega no ponto... Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? Esse negócio não existe almoço grátis. Então não adianta a gente ficar discutindo isso. Alguém vai pagar essa conta, e parece que o ponto um pouco de inflexão que a gente tem acompanhado agora está na questão como é que fica a conta, né? Você tem de um lado os países desenvolvidos, você tem do outro lado o que chama de G77 mais China, tá certo? Quer dizer, um acha que eu tenho uma série de coisas para fazer ainda para chegar ao desenvolvido, quer dizer, de repente, como você me brecar, eu atraso o desenvolvimento, o desenvolvido quer outra coisa, quer dizer, mas está na questão da conta, eu acho que a questão aí que é como é que vai pagar a conta, e não é uma conta pequena. Só voltando um segundo, essa discussão já vem desde de Copenhague, lá em 2009, quer dizer, já é uma discussão, né, atual. Eu acredito que vai se dar um passo importante, a gente tem acompanhado isso, mas a questão de quem paga a conta é uma questão bastante importante e que vai dar uma discussão longa ainda até chegar a um consenso. E no Brasil, quem paga a conta? Como pagar essa conta? Se a gente olhar, você tem o plano ABC que você acabou de mostrar. Quando a gente fez a coalizão, esse documento da coalizão, tem 3 bases no documento. Toda essa questão de agricultura de baixo carbono, que a gente já falou. Tem um outro alicerce que é a questão de terminar o desmatamento ilegal no bioma Amazonas até 2030, eu acho que essa questão não se discute. O nome ilegal é legal, o que é legal é legal. É uma questão mais de polícia, não tem que discutir. E uma outra coisa está na área, vamos dizer assim, de biocombustíveis, bioenergia e tal, que é uma área importante. O Brasil dá um show nisso. A gente pegar o programa do etanol, o etanol para mim, sabe, olha a frota brasileira, nós estamos quase 90% da frota andando em carro flex. Quer dizer, o etanol é um programa importante, o Brasil precisa fazer isso, o Brasil desenvolveu um programa que poucos países do mundo têm condição de fazer, tá certo? Então, eu acredito que a gente tem todos os mecanismos para isso. Obviamente que nós vamos ter que discutir algumas políticas públicas, vamos ter que discutir financiamentos, Ivan, né, você conhece bem o assunto, para que a gente possa dar, principalmente ao produtor, mecanismos para que ele possa cumprir o que nós estamos nos propondo a fazer nesses próximos 10, 15 anos. E nós estamos falando, né, Luiz, de uma economia de baixo carbono. Portanto, envolve as empresas, as indústrias, né, que precisam se preparar, né? E aí precisamos também do mercado de crédito de carbono. Então, na sua opinião, são coisas complexas que têm que ser tratadas? Eu acho que
Você tem toda a razão, eu acho que a questão de mercado foi uma coisa bacana. A gente vive discutindo essa questão de mercado para crédito. Eu acho que o Brasil precisa dar um passo importante. E no setor agrícola, acesso a mecanismos de mercado, você conhece bem o assunto, trabalhou muito tempo nessa área, é fundamental para que se tenha recursos. Né? Você pode ter vários tipos, mas acesso a mercado, seja ele mercado de crédito, mercado de qualquer tipo de commodity, é importante, mercado de carbono, espero que esse mercado cresça, é importante porque você tem mecanismo que o produtor possa optar, se ele pega esse ou aquele, ou se ele faz um mix disso, porque sem recurso não vai ter como fazer, não adianta a gente ficar aqui discutindo. Luiz, obrigado pela presença aqui no Momento Agro do Brasil. Falar do clima é sempre muito importante, a gente sabe do papel que o Brasil tem e o poder que o agronegócio tem nas mãos diante do mundo. Né? Muito obrigado, Juliana, obrigado, Ivan, pelo convite. Prazer, Luiz. E vocês viram também que clima, cuidar do clima, sustentabilidade é um compromisso, uma obrigação e pode ser uma fonte de renda importante para o nosso país, Juliana. E assim a gente termina a edição de hoje. Não se esqueça que você pode conferir as reportagens exibidas aqui, rever as entrevistas no nosso site, momentoagrodobrasil.com.br. Lá também tem detalhes das linhas de crédito oferecidas pelo Banco do Brasil. Um ótimo final de semana para você. Hoje já é quinta-feira, a gente se encontra então na terça que vem, né? Até lá. Tchau. Gente, lá no site eu estou escrevendo cada dia um dos 7 mandamentos do agronegócio em 2016. Entre na nossa página e até terça-feira, 15 de dezembro. Tem que ler, hein? Tchau.